Muito que boa noite, flores do meu dia! Como vocês estão? Espero que todas muito bem. Ai, que felicidade estar aqui. Deixa eu avisar que estamos ao vivo. Peraí, segura essa emoção. Calma aí, galera. Calma aí, que eu sou uma só. A tia é uma só ainda. Mandei. Hoje a gente vai falar de amor, para variar, não é mesmo? E o amor que a gente vai falar hoje, ele dialoga de pertinho com o luto. Então vamos falar de amor e vamos falar de luto. E aí eu preciso dar um spoiler. Preciso dar um spoiler, não é um spoiler porque eu vou contar a minha própria vida, né? Eu vou me expor, como eu sempre faço todo episódio. Mas eu vou contar para vocês uma coisa que eu tenho vivido por aqui e que despertou a minha vontade de falar sobre amor e luto hoje. Quando a gente começa um processo interno de autoconhecimento e a gente começa a olhar para quem a gente é e entender quem a gente é e aprofundar esse olhar em quem a gente também começa a enxergar internamente uma morte acontecendo, né? Não sei nem se eu posso falar essa palavra, acho que o YouTube cai, né? Vamos segurar aí as palavras que eu vou usar. Mas um processo, ele começa acontecendo de luto e de renascimento interno. Existe uma passagem de quem a gente foi para quem a gente vai se tornar. E no meu processo de autoconhecimento, vivendo o meu belíssimo retorno de Saturno, que agora eu e Saturno a gente está fazendo as pazes, a gente está mais alinhadinho. Mas foi um tormento, tá? Tormento. Quem tá passando aí pelo retorno de Saturno, amor, segura a onda que passa, tá? Segura a onda que passa, respira. Mas, passando por esse processo todo, eu entendi que eu tinha que começar a olhar para uma parte minha que estava indo embora mesmo, que estava deixando de existir, né? Que já não era mais do jeito que eu imaginava que tinha que ser. E aí eu comecei a entender o luto quanto uma força que rege a nossa vida mesmo, sabe? E de entendimento interno e de novas percepções internas que eram muito importantes a gente acessar. E aí, conversando com uma amiga que eu amo muito, amiga barra terapeuta, barra tudo, que é a Morgana, ela me falou sobre um texto que ela leu, um livro, eu não me lembro o nome do livro, gente. Se a Morgana estiver aí, manda depois aqui, Mor, no chat, por favor, o nome do livro. Eu não lembro de cabeça. Mas ela falava sobre um jardineiro e que ele mexia na terra em determinado momento e ele deixava a terra sem nada. Ele tirava tudo da terra. Limpava a terra toda e tirava tudo e deixava lá. E aí, depois que ele deixava lá, a natureza por si só ela retrazia, né, para aquele solo, ela fazia renascer naquele solo alguma coisa que ele não plantou, que só estava lá, né, que renascia dali, algo natural daquele solo. E aí eu fiquei pensando que isso é exatamente o processo do luto. Devastar esse solo, sabe? Tirar tudo que tá ali é um processo. Ai, meu Deus do céu. Voltei, quase deixei com o microfone. É um processo de luto. Abrir espaço para que um novo renasça é um processo de luto com o amor. Tô falando tudo isso e explicando tudo isso porque hoje a gente vai falar de 3 músicas importantes. E nesse lugar de falar sobre o luto e o amor, dentro dessas 3 músicas, eu tenho 2 convidados muito especiais, tá? Para apresentar para vocês e que eu tô muito feliz de apresentar. Então, dito tudo isso, e falando sobre tudo isso, e expondo todo esse olhar, né? E vão falando comigo aqui no chat que eu gosto, por gentileza. Falando sobre tudo isso, eu quero começar dizendo que... Começar o que eu já comecei, né? Mas dizendo que o luto é uma energia densa, sabe? De ser vista. Mas ela pode ser bonita.
No dia 2 agora é dia de finados, né? E para mim é o dia que a gente comemora a vida dos nossos ancestrais. É onde a gente rememora a vida dessas pessoas, né? E faz elas estarem vivas no nosso coração através de tudo que a gente já sentiu por elas, de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já experienciou com essas pessoas, né? De um modo geral. E honrar os meus ancestrais, para mim, Amanda, não é reproduzir o que eles fizeram exatamente igual, mas é honrar a vida que eles tiveram e construir a vida que eu quero ter, né? E que me faz feliz ter a partir disso tudo. Então, é honrar o caminho que eles fizeram até aqui para que eu promova o meu próprio caminho. Isso é honrar os meus ancestrais para mim. E no dia 2 agora, de novembro, a gente comemora no Brasil esse dia, né? E eu sempre tento lembrar das pessoas que eu amo muito e que já fizeram parte da minha vida, da minha história, e que hoje não estão mais aqui, né? Mas que ainda fazem parte, de alguma maneira, das memórias que eu vou construindo e das memórias que eu já tive. E aí, pensando em tudo isso e vendo esse processo, né, me percorrer, me atravessar de diversas maneiras, preciso contar para vocês uma outra parte desse processo todo, que é, na semana passada, não tivemos podcast. E não tivemos podcast por motivos de... Eu tinha acabado de voltar de viagem. Eu participei de um retiro na semana passada, lá na Chapada Diamantina. E eu tive um choque em me ver naquele retiro, né? E sentir tudo que eu senti e tal. E retiros são processos de muita transformação interna, enfim. Mas eu tive um choque em me ver ali. E aí, conversando com as minhas amigas muito próximas, sentindo tudo que eu estava sentindo ali, eu comentei com elas que eu fiquei assustada porque eu me vi mórbida. Sabe, mórbida? E eu sentia isso, era um processo de luto mesmo, durante todo o retiro. E aí, conversando com o Oiá, que é quem me rege, que é quem rege a minha vida, ela me disse: esse processo todo é um enorme funeral. Você está vivendo um funeral de quem você foi, para que você possa viver a vida a partir do que você quer ser, sem olhar mais para trás, mas conseguindo olhar para frente, né? Olhar para trás como uma honra, não como um referencial ou uma permanência. E aí eu comecei a entender o que a minha vida ela vinha me mostrando nesse momento, né? O que a vida vinha me trazendo nesse momento. E a revisitar algumas emoções internas que há algum tempo eu não sentia. E aí eu comecei a entender tudo isso. E hoje teve um evento que me pegou assim muito e me fez pensar muito nesse lugar da morte. E aí eu acabei resolvendo falar sobre isso. Então, vamos falar sobre o luto e o amor dentro dessa perspectiva toda que eu preparei para vocês. A primeira música, e eu quero começar por ela, é uma música que eu amo muito, do Zé Cabaleiro. Não sei se vocês conhecem Zé Cabaleiro. Quem não conhece, gente, pelo amor de Deus, vai conhecer. Ele é muito maravilhoso. E tem uma música que chama Ai, que saudade de você, que é linda e é uma música super romântica. Mas eu quero deixar uma coisa aqui clara antes da gente começar a falar sobre ela. Lembrem-se que a gente vai falar sobre 3 músicas hoje. Um pedacinho de cada uma, não as 3 inteiras, tá? Mas a primeira música, eu não sei nada da história dessa música e o que eu vou trazer sobre ela hoje não é necessariamente sobre o que o Zé Cabaleiro canta, mas é sobre o que eu interpreto. A gente tem que entender, às vezes, também que a arte e a vida, ela não é só sobre o que a gente produziu, mas é sobre o que o outro sentiu quando estava ouvindo aquilo, ou vendo aquilo, assistindo aquilo, enfim. Existem várias interpretações através de como a arte nos toca, né? E como o amor nos toca também é assim. A gente não consegue explicar o que a gente sente muitas vezes por isso, porque o que a gente sente é muito particular e individual. Então, a forma como algo me toca é muito diferente da forma como algo toca cada uma de vocês, sabe? E então eu quero deixar claro que o que eu vou falar sobre essas músicas não é sobre o recado que essas pessoas, que os autores, que os cantores, compositores, perdão, os autores quiseram dar, mas é sobre a minha interpretação e o que eu sinto dentro da ótica que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? E aí eu tô segurando para tentar não chorar, porque a gente vai falar de pessoas que eu amo muito.
Mas a primeira música é o Ai Que Saudade de Você, do Zé Cabaleiro. E aí eu quero chamar o primeiro convidado e que eu vou mostrar para vocês. Ai, que eu tô bem emocionada. O primeiro convidado é um cara chamado Arnaldo. Arnaldo é a primeira pessoa que me ensinou sobre amor e a minha primeira raiz de amor. Eu me lembro que em um processo terapêutico, a Gracinha, nem sei se ela tá aí, se tiver um beijo. A Gracita, ela me guiou numa meditação e tal, e o amor falava comigo, e ele disse que o amor ganharia uma forma para mim, e que toda vez que eu visse essa forma, era para eu lembrar que era ele. E essa forma era o rosto de alguém que eu amo muito. E o rosto é esse aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Acho que sim. Esse aqui é Arnaldo. Arnaldo é meu vô, por parte de pai. É o pai do meu pai e é, com toda certeza, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. O meu avô faleceu quando meu pai tinha 15 anos. Meu pai nem sonhava em ter ainda, nem conhecia minha mãe. E o meu avô faleceu. E é uma história super delicada, e não vou ficar expondo a história do meu pai, já basta expor a minha. Mas é uma história super delicada, mas eu não cresci conhecendo o meu avô. Esse tato que a gente tem, né, das histórias que a gente tem com o vô. Deixa eu trazer um pouco para cá. Dessas histórias que a gente tem com o vô, eu não tive com o meu avô paterno. Mas eu sempre amei muito meu avô. De todos os netos e tal, eu sempre fui a mais interessada sobre ele, assim. Eu queria saber sobre ele, eu queria que minha avó contasse as histórias, eu queria, minha tia, eu pedia muito para a tia Meire falar sobre ele, que é a filha mais nova, né, minha tia mais nova. O meu pai nunca falou muito, acho que, não sei se é um assunto delicado para ele, ou enfim, ele falava pouco sobre, mas principalmente a minha avó e a minha tia Meire, elas falavam muito sobre ele. Minha tia Vilma também. Minha tia Vilma até achou umas fotos dele para eu ver, porque eu não tinha nem visto, né, por muitos anos. E eu sempre queria saber muito sobre ele. A espiritualidade me trouxe o meu avô. Eu não tenho uma outra história para contar para vocês senão essa, porque se eu tivesse eu seria mentirosa. Foi a espiritualidade que despertou esse amor com o meu avô. E os momentos mais difíceis da minha vida foram todos marcados pela presença dele, assim. Eu sentia o meu avô visceralmente, com todos os meus sentidos ali perto de mim. Era ele quem me dava esse colo de vô, mesmo sem estar aqui encarnado, sabe? O meu vô, ele foi o meu primeiro grande amor, sem sombra de dúvidas, assim. Ele é o meu porto seguro até hoje. É uma saudade muito louca que eu não sei explicar de alguém que eu nunca vi na minha vida. Mas ele é muito presente em mim, em tudo que eu faço, em tudo que eu enxergo. Meu avô não teve uma história de vida tão fácil assim, sabe? Meu avô era alcoólatra, ele bebia muito, e a história da morte dele, né, é que teve uma enchente que inundou a casa do meu pai, né, dos meus tios, meus avós, e aí combinaram que cada filho iria para casa de um parente, de uma tia, enfim, cada um, e depois no dia seguinte eles iam ver o que eles fariam. E aí o meu avô, ele voltou para casa, né? Para tentar recuperar algumas coisas, para tentar resolver algumas coisas. E aí ele engoliu a água da enchente, pegou leptospirose, ficou um tempo no hospital e acabou fazendo a passagem. Não sei em que ano foi isso, mas meu pai tinha 15, então faz um tempinho. E as histórias que eu ouvia sobre o meu avô eram histórias sempre marcadas por isso, assim, pelo álcool,
Não eram histórias ruins, mas todo mundo falava sobre isso. Ah, o vô vivia muito no bar e tal, enfim. E eu ficava muito indignada em como as pessoas poderiam limitar a vida dele àquilo. Eu sentia um amor tão grande, eu sinto em mim um amor tão grande. Ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, eu nunca ter visto. E como que as pessoas poderiam falar só isso sobre ele? Não era possível que a vida dele tivesse se resumido à própria morte, sabe? Porque a história que eu conheço do meu avô e que eu conheci por muito tempo não era da vida dele, mas era da morte dele. E eu não aceitava isso, eu ficava indignada. E aí, um dia, num centro, né, num terreiro, houve um trabalho de psicografia e uma médium escreveu uma carta dele, né? Ela psicografou uma carta e eu guardo essa carta até hoje. Eu tenho guardada na minha casa, inclusive trouxe de São Paulo para Salvador, tá aqui comigo. Onde eu vou, essa carta tá junto. E ele dizia na carta exatamente isso, que não era para eu ficar indignada sobre as histórias que as pessoas contavam sobre ele, que ele foi quem ele tinha que ter sido, quem ele pôde ter sido naquele momento. Mas que o importante era o quanto eu sentia de amor por ele. E que a vida das pessoas, elas não se limitam aos fatos que aconteceram, mas ao amor que elas sentiram. Entendem isso? Acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive com o meu avô e o primeiro contato que eu pude ter com o amor. Entender que a vida das pessoas, elas não são limitadas, representadas pelos fatos que elas viveram. A vida das pessoas são representadas pelo amor que elas sentiram e fizeram sentir. Pelo tanto que elas amaram as pessoas e pelo tanto que elas foram amadas de volta. E todas as vezes que a minha avó, a minha tia ou qualquer outra pessoa falava sobre as histórias do meu avô, por mais que não fossem histórias que eu achasse que tinham que ser, elas sempre falavam com muito amor. Tanto a minha avó quanto a minha tia. É difícil não falar sem chorar, né? Mas tanto a minha avó quanto a minha tia sempre falaram do meu avô com muito amor. Às vezes que o meu pai falou sobre ele também foi com muito amor. Eu tenho certeza que o meu avô, ele não foi o melhor homem do mundo, sabe? Mas ele despertou o melhor amor que ele pôde. E ele despertou o melhor amor que ele pôde, mesmo depois de não estar mais aqui. E é muito louco contar isso para vocês, porque se hoje eu tô falando de amor, eu só tô falando de amor porque ele me despertou esse amor. E não é que eu não tenha sentido por outras pessoas, não é isso. Mas esse amor profundo de se ter valor só por ser quem se é, veio dele, sabe? Se hoje tantas e tantas mulheres podem sentir amor e ter contato com o amor que eu falo e entendo e vivo todos os dias, é porque seu Arnaldo me trouxe esse amor. E a vida dele me permitiu sentir esse amor. Eu sinto uma saudade sobre-humana desse homem que eu nunca vi presencialmente na minha vida, mas que me guiou por muito tempo. É uma saudade avassaladora, assim. E todos os momentos da minha vida, os principais momentos da minha vida, ele é sempre lembrado. Quando eu me mudei para Salvador, eu conversei com ele mentalmente da vai ser difícil uma hora assim, mas a gente chega lá. Eu conversei com ele presencialmente na primeira noite que eu tive na minha casa. E eu conversei e disse para ele que eu esperava que ele se orgulhasse, sabe, da mulher que eu estava me tornando e do amor que eu estava construindo para mim mesma e para os meus. E que todos os passos que eu estava dando, eles eram por amor. Por mais que as pessoas que eu amasse não entendessem muito isso, mas eles eram por amor. Por amor a mim, por amor à vida que eu acreditava, por amor ao que eu acreditava que o mundo poderia e merecia sentir, sabe? E eu tenho certeza que ele me ouviu e que de onde ele estiver,
ele tá orgulhoso, assim, e sentindo esse amor. E eu tô falando tudo isso porque certamente vocês também têm um avô, um tio, um pai, sei lá, que já não tá mais aqui, que vocês sentem esse mesmo amor que eu sinto. Eu sei, sabe? Eu sei que vocês têm essas pessoas. E talvez elas não estejam mais encarnadas para que vocês possam dizer isso para elas. Mas não significa que o amor não existe, porque a história de alguém, ela só se mantém viva porque o amor existiu, sabe? Só existe memória para os nossos ancestrais porque eles trocaram amor com a gente. A gente só sabe da vida das pessoas que passaram por nós antes de nós porque alguém amou essas pessoas. Senão a gente não saberia, entendem? E o amor, ele é a única coisa que mantém a ancestralidade viva, que mantém a gente conectado com a nossa ancestralidade. E aí eu quero falar agora, de fato, de Ai Que Saudade de Você, de Zé Cabaleiro. Toda vez que eu escuto Ai Que Saudade de Você, eu lembro do meu avô. É uma música que muita gente fala que é romântica, né? E que é sobre um casal e tal. E para mim nunca foi sobre um casal. Desde a primeira vez que eu escutei essa música, eu penso no meu avô. Não sei qual a associação livre que minha cabeça fez, mas eu chego nesse lugar. E aí eu quero ler um pedacinho com vocês dela, para que vocês entendam o que é esse amor para mim e que vocês possam despertar esse amor aí em vocês também. Então, Zeca começa assim: não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Eu não consigo cantar essa música, falar dessa música sem cantar, gente, mas eu tô tentando. Fui eu que mandei um beijo, que é para matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, é que saudade de você. Eu sempre enxerguei meu avô como esse passarinho que chega e me manda beijo do nada, sabe? Que para na minha janela hoje para conversar comigo de manhã, assim. Eu sempre vi nele essa imagem de alguém que eu não podia falar, eu não podia ter a voz dele, o abraço dele, humano, físico comigo. Mas era um passarinho que chegava na porta da minha casa, me dava um beijo, invadia tudo e partia, ia embora, viver o que ele tinha para viver, onde quer que ele esteja. Mas sempre me lembrando que ele estava ali. É uma natureza que ultrapassa o humano, sabe? Que é ancestral, é espiritual, é de essência, é de alma, sabe? Então, meu avô para mim sempre foi essa imagem. E eu acho que muitas das pessoas que vocês, de alguma maneira, perderam, né, ao longo da história de vocês, também é essa imagem do beija-flor que chega, dá um beijo e depois segue. Porque o luto, ele é isso. Ele é esse processo de você entender que passou, sabe? Que passou. Passou uma história na matéria, mas o amor transforma ele numa coisa bonita quando você entende que passou só na matéria e que esse amor ele sempre vai existir, como esse beijo do beija-flor que chega na janela e beija a gente e depois parte, né? E a Zeca continua: se um dia você se lembrar, escreva uma carta para mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E aí, para mim, ai, essa parte é mais. Gente, eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. Essa é a parte mais difícil. Para mim, essa música é uma conversa. Ela não é só o meu avô cantando para mim, mas é eu também cantando para ele. Então, depois dele me dizer: olha, eu sou um beija-flor que vou aí, eu tô aqui, eu te amo, e depois eu vou embora, e tá tudo bem, faz tempo que eu não te vejo, mas eu tô com saudade também. Eu me vejo cantando para ele, dizendo: ó, se um dia você se lembrar, fala comigo, sabe? Tô aqui. Faz tempo que eu não te vejo, porque para mim faz uma vida inteira que eu não vejo, mas eu tô com saudade, sabe? E eu te amo. E eu tenho uma saudade que é sem fim. E eu não conseguiria colocar em palavras melhores do que Zé Cabaleiro colocou nessa música, assim, eu realmente não... E eu gosto de escrever, e eu sou boa com as palavras, mas eu acho que eu não encontraria uma forma mais bonita de dizer o quanto eu sinto saudade, do quanto esse cara é importante, sabe, na minha vida, na minha história.
Então, essas duas estrofes, elas falam muito sobre esse amor que eu acredito que é ancestral e que faz a gente lidar com o luto numa outra perspectiva, de olhar para as pessoas que já foram e saber que elas vão estar aqui, que elas vão aparecer como beija-flor na janela e que a gente também está aqui. E a gente pode falar, ó, quando você se lembrar e você puder, vem cá, porque eu tô com saudade, eu não posso falar com você, sabe? Vocês podem falar com a gente, comigo, mas eu não posso falar com você. Então, vem aqui, sabe? Faz tempo que eu não te vejo, eu tô com saudade, entende? E talvez vocês nunca mais escutem Zé Cabaleiro da mesma forma. E talvez eu tenha estragado. Ai, que saudade do seu. Talvez eu tenha deixado ela muito mais bonita. Então, assim, esse é o primeiro amor que me ensinou a enxergar o luto de uma outra perspectiva, que é esse meu avô, Arnaldo. E aí a gente vai para a segunda música. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram sobre isso. Cheguei aos prantos já, muito agradecida por ser Arnaldo ter aberto caminhos para você estar aqui. Te amo. Seu Arnaldo, obrigada por essa sua neta tão incrível que me ajuda e acolhe tanto. Eu tenho com meu avô também, com minha tia e algumas pessoas que já se foram, e sinto exatamente isso. E aí, por falar em tia, eu quero falar da nossa segunda convidada de hoje, que é uma mulher, que é minha tia, e que também foi uma das responsáveis por eu estar falando sobre amor hoje. Quem me acompanha no Instagram acabou vendo um pouco sobre isso, porque eu postei um tempo atrás sobre isso, partilhei isso com vocês, mas ela me ensinou que o amor, ele é uma raiz ancestral para além do nosso sangue, sabe? Para além do corpo físico. A ancestralidade do amor, ela aparece para a gente de muitas maneiras. A gente devasta esse campo aberto e a gente encontra sentido em amar de muitas formas, não só com a nossa família de sangue, né? E eu tenho uma raiz ancestral que é de amor e que não é de sangue, que é a tia Sandra. Para quem não viu, essa aqui é a tia Sandra. Quem ainda não viu, minha tia maravilhosa. Tia Sandra é amiga da minha mãe por muitos anos, nem sei com quantos anos elas se tornaram amigas, mas ela é amiga da minha mãe. E a minha mãe trabalhava muito, né? Sempre trabalhou muito desde pequena, e tia Sandra cuidava de mim quando eu era pequena. Então ela fazia comida e tal, e não só pequena, mas na minha adolescência também. Então, diferente do vô Arnaldo, tia Sandra, ela é uma mulher que eu convivi muito, e a tia Sandra falava muito sobre amor. Muito. Acho que a mulher que eu mais vi amar na minha vida foi a tia Sandra. Tia Sandra falava sobre o desamor, falava sobre a dor de se sentir sozinha, falava sobre a dor da solidão. Ela teve uma história de vida super complexa, que também não cabe expor a história aqui, mas tia Sandra nunca desistiu de amar, e eu achava isso impressionante. Uma mulher que sofreu tanto com o desamor, como é que ela nunca desistiu de amar, sabe? E eu era nova, eu era adolescente quando a tia Sandra faleceu, e eu não tinha completa noção do que estava acontecendo. Eu sabia, mas eu não. Eu desliguei, sabe? Eu não consegui lidar com aquilo naquele momento. E eu fui viver o luto dessa perda há pouquíssimo tempo atrás. Há alguns meses atrás, ainda esse ano, assim, eu fui viver esse luto. E eu me lembrei que tinha uma música que eu ouvia muito e que me lembrava dela toda vez que eu ouvia. Eu não sei onde eu conheci, não sei que associação também eu fiz, mas uma música que me lembrava muito dela. E eu ouvia quando eu tava com saudade e tal. Tia Sandra era minha companheira zaça, assim, era uma mulher que era muito livre em muitos aspectos, em muitos sentidos. Ela vivia o amor visceralmente, assim. E não era só o amor com o outro, né? Mas o amor com ela mesma, com o que ela construiu, com a família que ela tinha. Ela tinha netinhas, né? Ela tinha netinhos também. E ela tinha um amor por aquelas 3 crianças, assim, que
que era absurdo, era gigante, era lindo de ver. Um amor pelo filho, um amor, sabe, pela família dela, pelos amigos. Tia Sandra era uma amiga muito leal, ela me ensinou a amar em várias perspectivas. E eu também não poderia falar de amor do jeito que eu falo hoje e guiar mulheres nos processos delas de reencontro, né, com esse amor, de retomada desse amor, sem que a tia Sandra tivesse existido na minha vida. Eu me lembro de uma sessão de terapia que eu comecei a falar dela aleatoriamente, né? Nunca aleatoriamente, mas aleatoriamente. E eu comecei a chorar muito, assim, muito. E comecei a contar as histórias que eu tive. Eu conhecia a Umbanda através da tia Sandra, todo o meu contato com a espiritualidade veio através dela e tal. E eu comecei a contar essas histórias para minha psicóloga na época. E eu lembro que a Bia me falou assim: olha, é bonito ver de onde você despertou, de onde veio a sua parte mais bonita, porque eu sempre falei isso, que a fé que eu tenho, ela é a coisa mais bonita que existe em mim. E a Bia me falou isso, e eu lembro que eu chorei uma semana inteira, assim, de saudade mesmo, e de perceber que ela tinha sido a raiz e uma parte da minha história para me tornar a mulher que eu sou hoje. Vendo tudo que ela viveu e vendo tudo que ela me mostrava. E aí eu entendi que a tia Sandra, ela é uma das minhas mais fortes raízes de amor. E eu sei também que certamente vocês têm essa raiz aí na vida de vocês e pessoas que representem isso para vocês. E novamente, não é porque elas não estão aqui que as histórias delas ou que, sabe, as imagens que a gente tem delas, porque a nossa cabeça ela é vaga e a gente esquece uma porção de coisas que a gente já viveu, que isso tudo vai deixar de existir. Porque a gente não esquece o amor que a gente sentiu. Eu nunca esqueci o amor que eu senti pela tia Sandra, por mais que eu precisei esquecer por muito tempo e por alguns anos. A imagem dela, ou as histórias que a gente tinha passado junta, ou enfim. Tia Sandra era a minha maior confidente. Eu contava para ela sobre todos os meus namoradinhos. Eu contava as pessoas que eu me apaixonava. Coisas que eu não contei nunca para minha mãe, que minha mãe talvez até hoje nem saiba. E que naquele momento eu contava para tia Sandra, sabe? E ela sempre me apoiou a sentir. Tia Sandra era a maior conhecedora de Tia Sandra era a maior conhecedora de. Como é o nome daquilo? Que a gente faz pro Santos, bota o Santos de ponta cabeça, simpatias, de simpatias que eu conheço em toda a minha história. Eu nunca conheci alguém tão entendedora de simpatias que nem a tia Sandra é. E o luto e o processo de luto da morte dela foi um processo muito mais dolorido do que esse entendimento da morte do meu avô, porque o meu avô eu nunca convivi em vida, eu tinha um amor sinistro por ele, tenho um amor sinistro por ele, mas eu não tive a experiência de abraçar, de pegar, de deitar no colo, de pedir colo, de falar deu merda, de falar tia, faz tal coisa que eu quero comer, sabe? Cozinha feijão para mim. Eu não tive essa experiência, né, com o meu avô. Com a tia Sandra eu tive. Então, foi um processo completamente diferente e um luto muito mais dolorido do que do meu avô. E aí tem uma música que chama Sem Você, do Rosa de Saron. Eu não sei se alguém conhece Rosa de Saron, mas é uma banda de rock cristão. Meu repertório é muito vasto, galera, muito vasto. E aí, eles têm uma música que chama Sem Você, e essa música, ela é feita para Deus, né? Quem tiver interesse de ler ela toda depois, é uma música muito bonita, que eles falam sobre o encontro deles com Deus, assim, e o quanto Deus transformou a vida deles. Mas, de novo, é uma interpretação livre minha, e dos meus sentimentos e do que eu senti quando eu ouvi. E eu me lembro muito da tia Sandra. Toda vez que eu escuto, eu me lembro dela. E aí tem uma parte da música. Tem uma parte da música que é assim. É a letra.
Minha vida, minha história só fez sentido quando te conheci. Seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo, se às vezes me escondo em você, me acho, não dá para disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. E, e é exatamente o que eu sinto pela tia Sandra. Eu não sei quem eu seria se essa mulher não tivesse passado pela minha vida. Eu não sei quem eu seria se eu não tivesse sido amada por ela. Eu não sei a mulher que eu seria. Eu realmente não sei. Eu não consigo deduzir. Porque eu só sou quem eu sou porque a tia Sandra teve coragem de ser quem ela era, sabe? Eu só consigo olhar para o amor e não rotular ele como algo bobo e superficial, porque essa mulher teve coragem de amar na minha frente e de viver o desamor na minha frente. Eu sei que o luto é uma dor super difícil e pesada, né? E que a gente acha que acabou, mas não tem como a história das pessoas que a gente amou ter acabado, porque elas continuam através da gente, sabe? Eu sou a continuação do que a tia Sandra foi. Eu tô tentando. Ai, caramba! Eu sou a continuação do que a tia Sandra foi. Eu sou a continuação de uma mulher que escolheu amar e que viveu todos os seus processos para encontrar esse lugar. E vocês também são. Certamente existem mulheres na história de vocês que viveram e que acreditaram nesse amor. E vocês são a continuação delas. E depois da tia Sandra, eu poderia falar inúmeras mulheres que passaram pela minha história e que eu nem conheci também, como meu avô, né, em vida, mas que também ousaram amar e que eu sou a continuação delas por estar aqui amando, sabe? A gente torna o processo, e eu acredito de verdade que a gente torna o processo do luto mais fácil quando a gente começa a olhar para o amor e entende que o amor ele é a base de tudo que a gente está vivendo ali e de tudo que a gente está construindo para a nossa vida, a partir de tudo que a gente viu as pessoas que a gente amava vivendo, sabe? Olhar para a morte, para mim, é sempre um convite a olhar para a vida. E não é como uma fuga, mas é como um entendimento de que a história dessas pessoas, ela se mantém viva em nós. Que a forma como a gente vive todos os dias hoje é reflexo de tudo que essas pessoas viveram e ensinaram a gente a viver ontem, sabe? O amor que as pessoas que você amou e que já não estão mais aqui, elas sentiram por você, elas despertaram em você, não morre. Porque amor não morre. Eu escrevi essa frase no livro, é uma frase que eu amo muito, que é: o amor nunca morre, ele sempre se transforma. E eu acho que quando uma pessoa que a gente ama muito, ela faz a partida, ela faz a passagem, esse amor que ela sentiu e todo o amor que ela experienciou na vida dela, ele não morreu, ele só se transformou para que ele viesse para nossa, para a vida de quem amou essa pessoa em vida, sabe? A gente é a transformação do amor de alguém que já partiu, que não está mais aqui. E quando a gente partir, as pessoas que amaram a gente e que a gente amou vão ser essa transformação também. O amor sempre continua, não importa onde ele esteja, ele sempre continua. Mesmo que ele precise te dar um respiro para que você lide com isso. E eu diria que o amor, ele é a única força que faz a gente se fortalecer para sair do luto, sabe? Para viver e não é vencer porque não é uma batalha, né, no meu ponto de vista, mas viver de outra forma esse luto. Enxergar de outra forma a passagem dessas pessoas que passaram por mim, por nós, por cada uma de nós, que foram importantes, né? Eu observo muito as pessoas falando das pessoas que elas amam, né? Porque, enfim, é o que eu faço na minha vida, é olhar para o amor e ver o amor, é o que eu sei fazer de melhor. E eu poderia falar várias histórias, mas o quanto as pessoas nutrem esse amor e se mantêm vivas através desse amor, sabe? Do que elas sentiram. Elas são o legado dessas pessoas que foram embora, porque, de verdade, talvez as contas que a tia Sandra pagou, os boletos que ela pagou, ou sei lá, as conversas que o meu avô teve em vida de trabalho e os contratos que ele assinou, não sejam tão importantes daqui a algum tempo, porque
A nossa casa nem vai ser tão importante daqui a algum tempo, se a gente parar para pensar, as coisas que a gente constrói materialmente. Eu posso comprar uma casa amanhã e um dia alguém que vai morar nela nunca nem soube que eu existi. O terreno que eu moro hoje, a casa que eu moro hoje, alguém em algum momento da história viveu aqui e que eu nem sei que essa pessoa existiu, entende? Os bens e tudo que a gente constrói, não que isso não seja importante para a nossa vivência, né, experiência de estarmos aqui, porque é, mas nada disso vai romper o tempo, nada disso vai sobreviver ao tempo. A única coisa que sobrevive com o tempo é o amor. Então, talvez nenhum dos boletos ou das pessoas que a tia Sandra devia na vida, sabe? Sei lá, os caras que meu avô já pagou lá a cerveja dele, ou qualquer coisa, enfim, que a gente construiu e experimentou estando aqui, elas se sobressaem ao tempo, mas certamente o tempo manteve vivo histórias do meu avô, histórias da tia Sandra que estão em mim e em vocês também. Certamente o tempo manteve vivo histórias das pessoas que vocês amaram que estão aí e que estão reverberando aí para que vocês construam as histórias de vocês, né? E isso é incrível, isso é lindo. Para mim, é a coisa mais bonita que existe, é enxergar que o amor, ele sempre existe depois do fim, sabe? Ele sempre vai existir. É o amor que mantém a nossa história viva. Essa frase foi linda, mas é isso, é o amor que mantém a nossa história viva. É amar profundamente as pessoas que a gente ama que vai fazer com que a nossa história seja contada daqui para frente e que a nossa história permaneça viva, permaneça acontecendo, né, através de cada um. Eu não sou alcoólatra e eu não tenho, né, eu não sou mãe solo, por exemplo, como a tia Sandra foi, mas a história deles permanece viva em mim. Eu estou aqui falando de amor, eu estou honrando os meus ancestrais, eu estou vivendo os amores que eu posso viver, eu estou construindo a liberdade da vida que eu posso construir, e tudo isso partiu também deles e de tudo que eles me ensinaram a viver. Então, as histórias de vocês, elas se mantêm vivas através do amor das pessoas que vocês amaram, ou através do amor que essas pessoas deram para vocês também. Entendem? O amor é a única coisa que permanece depois que a morte chega, porque até as memórias um dia elas vão parar de existir. Até as histórias que a gente conhece dessas pessoas, elas vão parar de ser importantes, entendem? Alguém um dia vai se esquecer que o vô Arnaldo existiu na vida. E alguém na minha família nunca mais vai falar sobre isso. Alguém na minha história lá na frente nunca mais vai lembrar que tia Sandra existiu. Talvez isso se perca em algum momento. Não é talvez, certamente vai se perder em algum momento. Mas o amor que eles me ensinaram a sentir nunca vai deixar de existir, porque é o mesmo amor que eu vou entregar para os meus filhos, que vou entregar para os meus netos, que eu entrego para as minhas amigas, que eu entrego para cada uma das pessoas que eu atendo. Todas as vezes que eu atendo alguém, que eu termino o atendimento, eu falo, beijo, te amo, tchau. Eu posso ter visto a pessoa pela primeira vez na minha vida. Eu falo, te amo. Por quê? Porque eu faço questão de entregar esse amor que esses caras me deram, sabe? Que tem que estar vivo. Que para mim é importante, é visceral que esteja vivo, sabe? É viver esse amor que essas pessoas deixaram para vocês e que vocês podem manter vivas a partir de vocês. E manter esse amor vivo não é não chorar. Eu estou chorando há 43 minutos aqui, entende? Não é não sentir, não é não doer às vezes, porque às vezes dói. Mas é vocês conseguirem transmitir isso para vocês mesmas e para além disso. Já tive uma conversa com a tia Sandra, que está aqui na minha foto, né? E que tá, ela fica no meu altar, eu tenho um altar para os meus ancestrais em casa, e ela fica lá, bonitinha, no porta-retrato dela. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Não prendi a tia Sandra. Bom, enfim, vocês entenderam. Vocês entenderam. Eu tive uma conversa com ela um tempo atrás, e eu falando e falando e falando, porque eu sou assim, né? Eu desabafo falando, eu penso falando, é tudo falando. E aí, falando, em algum momento eu disse assim: como é que eu posso não me amar o suficientemente para respeitar todos os meus limites se você me amou do jeito que você me amou? E aí eu trago essa reflexão para vocês. Cara, se as pessoas que já partiram, que te amaram muito, que vocês sentem uma puta saudade, elas te amaram na grandeza que elas te amaram, como é que vocês podem não se amar desse jeito? Vocês receberam um amor sobre-humano, recebem ainda, como é que a gente pode não se amar?
sabe? E é óbvio, tem vários porquês, né? Tem vários comos. Mas que a gente construa todos os dias esse caminho para se amar, honrando esse amor que a gente teve e despertando, retomando esse amor. Eu precisei voltar lá atrás e retomar o amor que o meu avô teve pelos filhos dele um dia, pela esposa dele um dia, para que eu pudesse sentir esse amor agora. Eu tive que voltar lá atrás e retomar o amor que a tia Sandra me deu na minha infância, na minha adolescência, para que eu pudesse despertar esse amor agora. Entendem? É um processo de manter vivo esse amor dentro da gente. E acho bonito quando a gente pensa assim, que o amor, ele é a profundidade que vive para além da vida, né? O amor é o único que vive para além da vida. Então, que a gente possa nutrir isso todos os dias. E aí eu disse para vocês que... Ui, preciso respirar. Eu disse para vocês que a gente teria 3 músicas, né? Eu já falei de 2. E a última música, no último episódio, eu falei para vocês que eu queria fazer um episódio onde vocês trouxessem uma música e que eu ia dedicar no final, né, para alguém que vocês amassem e tal. E uma amiga que eu amo muito, ela me mandou mensagem esses dias, não lembro exatamente quando, e falou assim, cara, eu quero falar uma música, e a música é essa aqui. E aí eu falei, beleza, para quem é ela? Eu não sei. Eu falei, como assim você não sabe? Tá trazendo uma música que é para dedicar a alguém, não sabe? Eu não sei para quem é, mas é essa música aqui. E aí eu guardei, achei divertido, dei risada, né? Brinquei com ela ali na hora e segui minha vida, segui o baile. Pensei em uma série de outras questões, pensei em várias outras músicas para estar aqui. Vi outras músicas que outras pessoas me mandaram, né? Pediram até música em inglês, gente. Pediram até um Justin Timberlake aqui, que fica complicadíssimo para mim. O inglês é complicadíssimo. Vamos focar no português ainda, né? Mas mandaram um monte de músicas. Algumas mandaram no privado, outras comentaram aqui, e eu fiquei pensando, né, que música eu traria. E quando eu decidi falar sobre o luto hoje e honrar os meus ancestrais dentro desse amor que eu conheço e que eu vivi através do luto, né, que foi um amor que o luto me trouxe. Porque por mais que eu sentisse esse amor por essas pessoas antes, eu não entendia o que era isso. Eu entendi depois que eu vivi esse luto. Eu entendi o amor que eu sentia pelo meu avô depois de entender que eu não tinha meu avô aqui, né, que eu nunca tive. E eu entendi o amor que eu tinha pela tia Sandra depois que eu já não tinha mais ela aqui. Então foi o luto que me trouxe a profundidade e a grandiosidade desse amor. E aí essa música e esse pedido dessa minha amiga me veio na cabeça. E aí eu falei, já sei para quem ela dedicou isso aqui, sem nem saber que eram para essas pessoas. E a música é Dentro de um Abraço, do Jota Quest. E é uma música linda, super profunda e super poética. Inclusive, essa amiga acabou de mandar mensagem. Mas é super profunda e super poética. E fala sobre o abraço, né? Fala sobre o melhor lugar do mundo ser dentro de um abraço. E aí eu pensei, por que não a gente enxergar que o melhor lugar do mundo e o lugar que mais desperta amor na gente, no mundo, ele não é, né, de fato, dentro de um abraço. Acho que quando a gente se sente abraçado por quem a gente ama, mesmo que não fisicamente, mas às vezes um abraço através de uma memória, às vezes um abraço de algo que você encontra dessa pessoa por acaso, às vezes um abraço de uma lembrança eventual que surge. Isso tudo é um abraço, né? E por que não esse ser um lugar de amor para a gente? E aí eu decidi que a dedicatória, né, deste episódio, ela não seria para uma pessoa em específico, mas seria para todas as pessoas que perderam alguém, que sentem esse amor, e para todas as pessoas que já foram e que a gente possa dizer o quanto o amor delas foi importante para a gente, e o quanto a gente descobriu esse amor depois que elas foram, que a gente talvez não tenha tido oportunidade de descobrir esse amor antes, mas que a gente descobriu a profundidade e a grandiosidade dele depois que elas não estavam aqui, que elas possam sentir esse abraço também. Então, essa música ela é um presente para todas as pessoas que são ancestrais de alguém e para todas as pessoas que têm ancestrais, ou seja, para todos nós, né, com uma grande força, mas especialmente para aquelas que marcaram muito a nossa história através do amor.
porque a gente sente o luto por pessoas que marcaram muito a nossa história através do amor, ou da busca por ele, em certa medida, né? E aí eu quero ler com vocês alguns pedacinhos de Dentro de um Abraço, de Jota Quest. E ele começa falando, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro mais velho ou pro mais novo. E quando eu ouvi hoje, né, revisitando essa música, eu falei, poxa, ele já estava dando a letra aí de que era um amor ancestral. Não sei se de propósito ou se eu interpretei assim também. Mas para o mais velho ou para o mais novo, diz sobre isso, né? Quando a gente honra alguém no axé, que é nosso ancestral, a gente pede a bênção mesmo para os nossos mais velhos e para os nossos mais novos. Então, que bonito ele começar falando, né, desse lugar. Ou que poético que a gente perceba através desse lugar nesse momento. E aí ele diz: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, para o mais velho ou para o mais novo, para alguém apaixonado e alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, para o solitário ou para o carente. É dentro de um abraço, é sempre quente. Tudo que a gente sofre, num abraço. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Eu acho que a maior saudade de quem perdeu alguém é a falta do abraço, sabe? Acho que a maior saudade é sentir esse abraço de novo. E que bonito pensar, né? Que tudo que a gente sofre pode ser dissolvido através disso. Talvez muitos dos sofrimentos que a gente tem por trás do luto poderia ser dissolvido num abraço que a gente recebesse dessa pessoa que a gente amou tanto, né? Que a gente ama tanto. E tudo que a gente espera e a gente sonha viver também possa ser compartilhado através de um momento de alegria com essa pessoa, né? De um abraço com essa pessoa que a gente amou tanto. O quanto a gente não gostaria de olhar para essas pessoas que não estão mais aqui e dizer o quanto a gente as ama, o quanto a gente está vivendo as nossas histórias, né? O quanto a gente tem se transformado e quem a gente é hoje. Então, acho que a maior saudade, ela sempre vem, né, desse abraço. Então ele continua, e no silêncio que se faz, o amor diz compromisso. Ó, baby, 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 dentro de um abraço, tudo mais já está dito. E para mim encaixa muito nesse lugar, sabe? De que às vezes o silêncio diz sobre o amor também. Às vezes o silêncio das pessoas que já foram e não podem responder, ou que respondem em alguma maneira, né? Mas que a gente só percebe a resposta quando está em silêncio, sabe? Uma resposta que vem de um amor silencioso. Isso é tão bonito. É um compromisso tão bonito de sustentar o amor por quem a gente ama para além dessa vida, sabe? De você saber que tem alguém no mundo que te traz um sinal de que tá ali, sabe? Através de um sonho, de algo que é tão silencioso, mas que é um compromisso de que essa pessoa tá ali, olhando por você. Eu acho que o compromisso que a gente tem através com as pessoas que a gente ama através do amor, ele é o único que não se quebra nunca, sabe? E realmente é eterno, assim. E não é um compromisso quanto uma obrigação, mas é um compromisso de sempre se lembrar de que esse amor existe. Um compromisso com o amor mesmo, de lembrar que ele sempre está ali, de que ele sempre existe. Eu acredito mesmo que os compromissos que são firmados através do amor, eles são eternos. As relações podem não ser. As relações podem se transformar. E acho que elas se transformam frequentemente ao longo da nossa vida. Mas os compromissos, não. Compromisso que é feito com amor não se dissolve. Não dá para dissolver, sabe? E aí ele repete, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios. Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor. O rosto contra o peito, dois corpos num amasso, os corações batendo junto em descompasso. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve, ele repete tudo isso, né? E é isso, né, gente? Às vezes a gente não precisa de nada, só de um abraço, sabe? Às vezes a gente não precisa de tantas respostas assim. Às vezes a gente chega esperneando, chorando e querendo falar, e alguém chega e abraça a gente e a gente desmorona e não precisa falar mais nada, sabe? Talvez o abraço seja a melhor forma do amor conversar com a gente, de dialogar esse amor, e que a gente aproveite mesmo e honre as pessoas que a gente amou e que a gente descobriu o amor depois
do luto, depois da passagem delas, que a gente possa honrar abraçando as que estão aqui ainda, sabe? As que a gente pode, as que estão do nosso lado. Vou fazer um convite, o amor, ele é transgressor e ele cutuca, né? Então vou fazer um convite para vocês de abraçar quem está na casa de vocês mesmo, assim, em silêncio. Vocês não precisam explicar o abraço, mas sei lá, se você mora com seus pais, se você mora com um namorado, se você mora com alguém, se você mora sozinha, se abrace. Eu que moro sozinha, eu tô me abraçando desde que eu comecei a pensar nessa live de hoje. Abracem as pessoas que vocês amam, como honra das pessoas que já passaram por nós e que já nos amaram e que a gente amou e que a gente não pode abraçar mais, não por enquanto, pelo menos, né? Eu que acredito em outras vidas, não por enquanto. Que a gente viva essa experiência de se abrir para abraçar o outro, porque amor, ele é um convite que começa da gente, sabe? A gente se convida a amar. Enquanto a gente não se convidar a amar, o amor não acontece. Então, é lindo pensar numa relação e pensar, sabe, na construção de, sei lá, um casamento, do nascimento de um filho, né? Mas por que não olhar para o amor quando a gente perde alguém, né? Quando a gente dá um até logo para alguém, que é um até logo que a gente não controla. Talvez a morte seja tão dolorida porque é um até logo que a gente não controla, que a gente não. Ela tá no inesperado, a gente não sabe quando a gente vai ver de novo. A gente não consegue definir a hora que a gente quer ir lá e ligar e falar, né? Tô aqui, quero te ver agora. Então, por que a gente não honrar essas pessoas abraçando e aceitando esse convite de amar quem tá do nosso lado, sabe? De despertar esse amor por quem tá do nosso lado. Porque ter crescido sentindo a falta do meu avô me fez amar muito mais o meu pai, a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, todas as vezes que eu buscava saber sobre ele, sabe? E me fez trocar amor com todas essas pessoas de uma forma muito mais profunda. Todas as vezes que eu sinto saudade da tia Sandra e que eu penso nela, me faz trocar amor com as pessoas que conheceram a tia Sandra e que as não conheceram e que eu quero falar sobre ela e que eu conto sobre ela e que eu me lembro dela em algum atendimento e transfiro, né? Transmito esse amor que eu sentia por ela. Nutrir o amor pelas pessoas que já foram faz a gente viver cada vez mais o amor pelas que ainda estão aqui, sabe? E é importante a gente pensar nesse lugar e abrir a nossa perspectiva para enxergar o amor através desse lugar. É bonito, é profundo, e eu acho que é uma das maiores formas de viver o amor é aceitando o convite que a gente pode se fazer o tempo todo, sabe? Então, se façam esse convite. Fiz esse convite para vocês e se façam esse convite internamente de aceitar mesmo, de se autorizarem e viver esse amor e abraçar as pessoas que vocês amam. E talvez elas não entendam nada e tá tudo bem. Amor não precisa de tantas palavras assim, sabe? Pode ser que ela fale, o que foi, menina? Que estranha, tá doida? E você fale, só senti vontade de te abraçar, te amo. E pronto, sabe? E tá tudo bem. Que a gente possa experimentar e experienciar o amor nesse lugar, que a gente possa se manter vivas, sabe? E vivendo esse amor, porque o amor não morre, o amor sempre se transforma, mas ele nunca morre. Consegui! Eu achei que eu não ia conseguir saber falar que eu ia falar sem chorar, eu já sabia que eu não ia conseguir, né? Porque eu choro o tempo todo. Mas eu achei que eu não ia conseguir falar sobre isso hoje e eu tenho certeza que tanto o seu Arnaldo quanto a tia Sandra, que estão aqui do meu ladinho, eles falaram por mim também e eles transmitiram a voz deles para vocês. E com toda certeza trouxeram no coração de vocês e de cada uma das pessoas que estão vendo isso aqui um amor muito profundo e uma visão muito ressignificada do que amor significa. E principalmente esse amor que a gente encontra depois que as pessoas se vão, sabe? Esse amor que a gente enxerga depois que a gente não tem mais essas pessoas aqui. Então, que no dia 2 agora a gente possa lembrar das pessoas que a gente amou e que amaram a gente. E não só no dia 2, mas todos os dias da nossa vida a gente possa lembrar dessas pessoas como esse amor que permanece vivo na gente, sabe, em nós, e se transformando todos os dias um pouquinho, sabe, transformando a nossa história, transformando a história das pessoas que a gente tem a oportunidade de trocar,
Tem vários aprendizados que eu trouxe da tia Sandra e do meu avô, que várias mentoradas, amigas, enfim, colegas, pessoas que eu conversei, trouxeram, viveram, sentiram, e que foi amor na vida delas, e que transformou a vida delas, e que vieram deles, sabe? Então, que a gente mantenha esse amor vivo cada vez mais, das pessoas que amaram vocês e das pessoas que vocês amaram, e que esse amor se transforme numa corrente cada vez maior de amor também. Encerramos o episódio de hoje. Semana que vem tem mais. Lembrem-se de dar like, compartilhar, mandar para os amigos, para todo mundo que vocês sentem que precisa ouvir isso aqui. Espalha essa palavra do amor mesmo, faz o seu Arnaldo e a tia Sandra ficarem famosões aí, que o amor deles reverbere no coração de muita gente. Isso é importante para o meu trabalho. Entrem lá no grupo Juntas. Quem não entrou ainda, vai lá no Instagram que tem, o link está na bio, tem aqui na descrição do vídeo também. Entra lá no grupo, eu tenho mandado várias reflexões lá sobre o amor, para quem gosta de textão, porque eu não poupo caracteres para falar de amor. Então, entrem lá no grupo para ler sobre esse amor todo. E trazer essas transformações. Agenda de atendimento e de retomada estão abertas. Aproveitem para fazer retomada agora. Para fazer atendimento agora. Porque ano que vem, quer dizer, vocês continuem fazendo ano que vem, tá? Por gentileza. Mas ano que vem o valor vai aumentar, hein? Como disse uma amiga para mim hoje, quando a gente se transforma demais é porque a gente tem mais bagagem para passar para o outro. Então a gente está mais valorizada e o nosso valor valoriza também. Como disse, acho que alguém disse no grupo Juntas, aproveita enquanto é de graça. Aproveita aí enquanto ainda está nesse valor antes do reajuste, ok? Então, me manda mensagem no privado para agendar atendimento individual e retomada. Certo, dengos meus? Obrigada por ouvirem até aqui, por abrirem o coração para mim, para seu Arnaldo e para a tia Sandra. Agradeço por mim, por eles, com todo o amor do mundo. Com todo o amor do mundo mesmo. Amo vocês e que vocês se sintam muito amados essa noite e possam abraçar as pessoas que vocês amam com o maior amor do mundo também. Cheiro. Amo vocês.